Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer, em meu nome é Iso Gonçalo, ao Festival pelo convite para estarmos a mostrar o filme pela primeira vez em Portugal. Aqui não é a primeira vez, mostramos anteontem no Olga Cadaval, mas no âmbito do festival também. Enfim, é o desenrolar de uma bela aventura que foi este filme, que o começámos enfim, o Gonçalo começou com ele muito antes, mas começámos a trabalhá-lo em conjunto em 2014 ou 15? 14. Tivemos que dar uma grande volta pela Europa para o conseguir financiar e para o conseguir ir trabalhando a ponto de estar pronto para filmar. E pronto, está aqui o filme. Eu espero que vocês gostem. Não vou agradecer a toda a gente que participou neste filme, porque foi muita. Alguns estão cá, outros não estão. Talvez dar uma palavrinha aqui ao Bruno Pernadas, que acho que é a primeira vez que ele está a ver o filme. Levanta-te, Bruno. Levanta-te, Bruno. O Bruno Bem, compôs... podem bater já palmas porque a música é boa. O Bruno compôs a banda sonora que vocês vão escutar neste filme e fez um grande trabalho. Parabéns, Bruno. E, e desejo-vos uma boa sessão e passo o microfone ao Gonçalo. Ok. Eu queria agradecer ao festival, queria agradecer a todos os que vieram hoje ver. Eu precisava de agradecer ao Tiago Guedes e ao Frederico Serra, porque eles estiveram na gênese deste projeto, ajudaram-me imenso. Gostava de agradecer ao João Leitão, ao Telmo Churro, por me terem ajudado no guião, e gostava de agradecer a todos os atores, a toda a equipa técnica, e ao Som e a Fúria, ao Urbano, e à Tina, e à Sertã, isto e aquilo e aquilo outro. Eu não tenho mais nada para dizer, espero que gostem do filme. Podia ficar aqui horas a agradecer a toda a gente, mas não vai ser o caso. Se quiserem, no fim há perguntas e respostas. Quem não ficar, eu vou marcar a vossa cara, depois ligo-vos. E pronto. Num filme, se estivermos atentos, acho que é possível aprender muitas coisas, e todos os filmes que eu fiz aprendi com toda a gente coisas que eu acho que são interessantes e outras não. Mas como autor, sim, demorou algum tempo, até porque primeiro que eu tivesse esse ponto de entrada, e há algures, não sei, 2009, 2010 é que eu tinha uma... E a primeira versão apareceu em 2010, uma coisa muito mais bruta do que isto, portanto, e ainda bem, portanto, acho que se concorreu a um primeiro apoio em 2010 a 2011, ainda bem que eu não tive esse apoio, confesso, porque estes anos de maturação do processo e de ouvir opiniões, ouvir pessoas, ouvir negas, ouvir isso é interessante, mas ainda não está bom. Portanto, ainda hoje, neste momento estou contente com o que está ali, mas sei que daqui a 10 anos, se calhar se visse o filme, se eu voltasse atrás no tempo, mas no não cinema... é só tu, há muitos realizadores. Não, claro, mas ter essa consciência agora, pronto, ok, já ou seja, eu já... A verdade é que quando estava a montar este filme pensei, eu já sou outra pessoa completamente diferente deste filme que está aqui, portanto isso às vezes também é difícil, não é? Ver um filme que marca uma época da minha vida, portanto mas pronto, faz parte. E no processo depois de rodagem, seguiste muito perto o guião que tinhas e de montagem, ou sofreu também algumas alterações, confrontado para já com o jogo dos atores e com situações dessas? Como é que foi? Ou foi uma coisa muito precisa desde o início? Eu diria que é uma espécie de sobreposição quântica que foi as duas coisas, porque se por um lado estão lá as cenas todas e os diálogos, a verdade é que, ou seja, quando temos os atores, quando temos os decors, quando tive muito tempo dos atores nos decors, tive muito tempo com eles de ensaios, sem repetir exaustivamente as cenas, simplesmente para criar um ambiente certo entre eles, um ambiente a maneira como eles se davam, como falavam entre eles, e depois tirar o miúdo de perto daquela miúda lindíssima. Quando eles se juntaram os dois, aquilo foi um magnetismo incrível, e ele depois ficou cheio de saudades dela quando voltou. Portanto, essas coisas todas foram...
eu acho que mudaram, ele então mudou muito o guião, apesar de dizer quase as mesmas palavras. E foi uma escolha óbvia ou tiveste alguma dificuldade em encontrar o ator principal e também... Sim, lá está. Eu na primeira vez que fomos fazer o casting a Paris, entre 6, vi aquele rapaz. E aquilo destruiu-me no bom sentido. Epá, ele foi arrebatador. Mas para se perceber que um cavalo é um bom cavalo, não sei se percebe de cavalos, ouvi dizer que sim, mas às vezes é preciso ir montar uma mula e de repente, epá, o outro é que era bom. E a verdade é que eu cheguei e pensei, não pode ser tão fácil assim. E o produtor concordou, vamos ver outras coisas, mas depois estávamos a beber, pronto, um grande vinho alentejano e percebemos que tínhamos bebido um Barca Velha há um mês atrás e fomos buscar o Barca Velha e aliás veio o Barca Velha com outro Casa Ferreirinha reserva lá de França e fizeram os dois um casting maravilhoso. O primeiro que fez foi muito bom, mas o miúdo fez 5 cenas, pá, pronto, porque os olhinhos, como a gente diz, aqueles olhos, ele não precisa de fazer muito e o que faz é com muito bom gosto, é uma sensibilidade mesmo, pronto, fora de série. Acho que ele transporta o filme, ele carrega o filme, ele é Eu genial. acho que uma das coisas que a mim me impressionou foi realmente a direção de atores, como é que tu conseguiste, e alguns são atores já consagrados. Sim. Quer dizer, e acho que é um equilíbrio muito grande e que é um dos pontos fortes do filme, que é isso. Sim, e acho que isso também tem que ver, obviamente, com escolher a pessoa certa, claramente a pessoa, não só o ator, a pessoa, porque há uma coisa que às vezes há atores bons para certos papéis, mas a pessoa pode não ser boa para o projeto ou para o processo. Portanto, há muitas coisas e, curiosamente, mais do que as cenas que fizeram no casting é conhecer a pessoa, ver como é que nós nos damos. E a verdade é que o grupo, acho que foi... trabalhámos bem, como um treinador, acho que trabalhámos bem o grupo, o conjunto, mas é claramente isso, é juntar pessoas, entusiasmá-las, estarem... Ou seja, elas quererem entrar na nossa cabeça para tentarem fazer o que nós pretendemos. E, obviamente, o realizador também estar com eles e dentro da cabeça deles. Portanto, é este processo, esta simbiose que nós temos que promover. Nisso acho que correu bem. E eu acho que isso tem que ver, obviamente, com ir experimentar às vezes uma barca velha ou um cavalo inteiro e depois uma mula e depois perceber que, ok, houve tempo para tomar essas decisões. E acho que eu sou bastante precipitado em algumas coisas e às vezes ter tempo para... Nem que seja para questionar as minhas precipitações, isso acho que foi importante. E agora queria passar também a palavra ali, está ali. Olá, Alba. Olá, boa noite. Antes de mais, Gonçalo, parabéns pelo filme. Acho que é um ótimo filme para se ver em família na noite de Natal. Fora de brincadeiras. Eu tenho só uma questão, porque pronto, o filme de facto lida com um tema muito forte, como todos nós sabemos, e eu tenho só curiosidade em relação ao desfecho do filme, se era a ideia que tinha desde o início ou se inicialmente era outra ideia para terminar a história. Como é que foi isso? O filme acaba, ou seja, no guião era assim e acabou assim. Há uma questão de, eventualmente, de moral ou de moralidade, se quiserem falar dessa questão, mas que para mim sempre foi... Ou seja, eu acho que a moral existe pela ausência, se quiserem, e não pela ausência, porque, como diria o Rui Belo, não é? Que é muito bom sempre citar aqui grandes nomes nestas situações, o name dropping, mas pronto, a verdade é que se ausente, mais presente pela expectativa. E há aqui ou seja, eu tenho uma ideia do que pretendo daquilo em termos morais. Portanto, ele diz que Patrick é mau, quer dizer, as coisas não podem ser assim tão manicaístas, não é? Mas há alguém que diz o seu próprio nome, que eventualmente escolhe, que passa por esta aventura porque quer descobrir quem é, ou pelo menos ter a possibilidade de escolher o seu próprio nome. Se calhar os últimos 10 anos de vida marcaram-no mais do que os primeiros 10, mas isso não significa que ele esteja a dizer que eu sou mau no momento em que se está a ver ao espelho. Eu acho que aquilo é mais alguém que se está a ver ao espelho. Acho que ele eventualmente salvou aquele miúdo,
o resto não interessa. Mas o que eu acho que é mais interessante na questão moral da coisa é que cada um fique com a sua própria moral, que tenha ouvido tudo. E curiosamente é giro, há uma pessoa que diz, eu acho que ele fez isto, eu acho que ele fez aquilo. Isso revela muito das pessoas também, portanto, eu não estou a dizer que quem diga que ele é mau, não é isso, mas cada um que lide com essa moral, se calhar é de alguma forma saírem daqui. Se isso ficar na cabeça das pessoas, acho interessante. Pelo menos não encerra, não há um fechar. E isso é interessante para que as pessoas se debatam com essas questões, a meu ver. Outra pergunta. Mais alguma? Tem que haver. Para mim está bom. Mais? Não. Mas depois quando pega... Eu gostava de saber, quanto à pesquisa feita para o filme, se descobriste também casos de rapazes, raparigas que estiveram em situações semelhantes e conseguiram sair desse mundo, a inserção delas na sociedade. Olha, não. Porque para lá do que se conhece de alguns casos, não. Isto é tudo imaginação e é a tentativa de tentar perceber se me acontecesse a mim. O que se me acontecesse a mim ou se acontecesse ao meu filho ou à minha filha. Qual seria o processo pelo qual ele passou e as sequelas que isso tem para ele, para a família, para as pessoas que o rodeiam. Essa foi a primeira intenção e continuou por aí, porque isto é uma fantasia, é uma aventura não muito feliz, mas sim, isto é uma odisseia, naquilo que os ingleses chamam do coming of age movie, não é? Mas não uma questão feliz, mas de alguém que se propõe descobrir-se a si próprio, tendo em conta tudo o que passou. E o resto é imaginação. Só mais uma questão. Em relação ao trabalho com os atores, quanto tempo é que tiveram de ensaios e como é que foi feito esse processo? Sim, a partir do momento em que foi escolhido o Hugo Fernandes, já tínhamos visto algumas atrizes para fazer de prima. Acabou por ficar a Alba Batista, que está ali. Que era... Olá, Alba! Parabéns! Parabéns. Mas a mãe já tinha sido escolhida, a Teresa, e a tia, a Carla Maciel, a quem eu agradeço imenso toda a ajuda no projeto, não só como atriz, mas por muitas outras coisas ligadas ao projeto. E a verdade é que, a partir do momento em que ele foi escolhido, foi muito rápido escolher a prima e juntámos-nos logo a partir de março com alguns encontros e depois fizemos, antes da rodagem de setembro, alguns em agosto, fizemos uma semana e meia na Sertã, todos juntos numa casa, onde foram aparecendo pessoas da equipa, ou seja, é uma forma de, quando chegamos, fomos visitar os decors todos, fizemos ensaios nos decors, e quando chegou a equipa toda e eles estavam em processo de rodagem, não é... Ok, já não tens de passar por aqueles primeiros dias que mesmo agora, como ator, ir participar num filme, entras a meio e chegas, é sempre difícil, não é? Já está uma engrenagem a funcionar e tu tens que te encaixar e a primeira coisa que tens de preocupar é não estragar aquilo. E depois, se fizeres bem ou não, já é outra coisa. Portanto, isso acho que correu bem. Gonçalo, eu queria Olá. cumprimentá-lo, acho que fez um filme muito interessante. Obrigado. E queria cumprimentá-lo, sobretudo, por duas coisas. Pelos atores, que já foi aqui referido, e gostava muito de salientar a interpretação da Teresa Sobral, que de facto é 5 estrelas. Eu já há muito tempo não vi uma interpretação tão sóbria e tão underacting, mas tão boa. E depois também queria felicitá-lo pelo argumento e queria lhe perguntar uma coisa, quer dizer, eu também o conheço assim como argumentista de coisas de teatro. Sim. Albertine, não sei o quê. Pronto. É muito diferente para quem trabalha em texto. Já leu Proust em francês ou não? Como? Já chegou a ler o Proust em francês ou Li não? o Proust, a tradução do Taman. Não li em francês. Eu lembro de ter essa conversa consigo.
Também não consigo ler aquilo em francês ainda. Eu tenho a versão francesa, Eu lembro. mas consegui ler o Tamen e não li. Não me queixo também. Leio bem francês, atenção, é a minha segunda língua, mas preferi ler o Tamen, que era uma excelente térrima tradução. Bom, mas portanto, o que eu lhe queria perguntar é se é diferente escrever um texto para teatro ou escrever um argumento para um filme. Quais são, para si, as dificuldades que teve numa e noutra situação? Ora bem, para bem ou para mal, um texto de teatro corre o risco de ser literatura. E quando eu digo corre o risco, é porque aquilo corre o risco de ser publicado e das pessoas lerem, e eventualmente lerem para fazerem ou não. Um argumento eventualmente poderá ser publicado, mas é sempre como um guião, ou como um documento de alguma coisa que existiu, ou para as pessoas... E eu compro muitos argumentos, acho que há argumentos lindíssimos para ler e sobretudo para aprender. Mas há uma linguagem que, quer queiramos, quer não, para nós aprendermos a expressar-nos por imagens também, é preciso dominar, e eu não digo dominar uma técnica que seja universal para os ingleses, para os americanos, para os franceses, não, uma técnica que para nós nos ajude a expressar isso. Em teatro eu tenho muito menos descrições, até porque posso beneficiar nos meus textos de dizer o que penso, dizer o que quero dizer eventualmente o que é que a outra pessoa está a pensar de mim, posso dizer, como o Shakespeare, não é? Eu estou aqui, estou a pensar isto, estou a sentir isto, aquela pessoa sente assim, se calhar o público sente isto. Ou seja, em cinema não, e muitas vezes o texto, e neste filme, quer dizer, muitas vezes o texto quer dizer outras coisas, ou esperemos que queira dizer outras coisas, e está muito mais no que se passa em fundo, nos olhares, nos sons, é mais a maneira como ele reage se calhar ao que ele vê do que propriamente o que ele está a ver. Portanto, é difícil, mas é um processo solitário na mesma, do qual eu confesso que gosto muito. Às vezes é um bocado chato, mas gosto de estar sozinho e é uma espécie de autoescafandrismo. A gente mergulha em si próprio com uma lanterna e de vez em quando descobre lá umas coisas interessantes, outras não tão interessantes, outras assustadoras, outras cómicas e vamos. E isso gosto. Nisso é igual. Obrigado. Mais alguma? Está na altura de ir ao galeto. Terá altura. Pronto, Gonçalo. Obrigado. Agora, já tens outro projeto? Já. Então, daqui a quanto tempo estaremos aqui? 2 anos? Esperemos que sim, se correr bem. Pronto, olha, mais uma vez quero agradecer a tua presença e pronto, e que agora que ficamos à espera do teu segundo filme. Também eu. E não digas isso, que o ICA tem razão quando recusa alguns projetos, senão qualquer dia nunca mais filmamos. Obrigado por tudo e o filme vai estrear, portanto, penso que em março, não é? Em março, portanto estará nos ecrãs a partir de março e pronto, e obrigado por tudo. Nós estaremos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado.